Você sabia que Leila Pereira é a quinta mulher mais rica do Brasil? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre esse ranking e vai contar também sobre Lucas Moura. De saída do Tottenham, mais perto do São Paulo, tem uma reunião nos próximos dias que pode ser importante. Bora contar também sobre o Corinthians, que revela ter recebido propostas quase que diárias nos últimos dias do futebol europeu. Tem ainda as últimas do mercado de transferências, quais são os atletas que estavam na Europa que sobraram, seguem desempregados. Tem gente com nome importante. Para completar, vou falar sobre uma lista de clubes do futebol europeu punidos pela UEFA por causa do fair play financeiro, Cruzeiro preocupado com a chance de tomar um transfer ban, além de uma série de outras novidades. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super por dentro das coisas do futebol. Bastidores, mercado de negócios, finanças e muito mais. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se para não perder nada, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que preparou cotações bem legais para os jogos desse fim de semana na Série A do Brasileiro. Por exemplo, Atlético Paranaense e Fluminense, vitória do Atlético pagando R$ 3,50. Já para Red Bull, Bragantino e Palmeiras, em caso de vitória do Red Bull, R$ 3,20. Queria destacar também as cotações para Corinthians e Internacional. Vitória do Corinthians 2,23, o empate a 3,5 e a vitória colorada 3,55. Para aproveitar essas e outras cotações é bem simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na Bet7k e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Arrascaeta, meu atacante que está arrebentando com a camisa do Flamengo. Ele está na lista de convocados do Uruguai, última convocação antes da Copa do Mundo, jogo amistoso em setembro. Já a CBF anunciou que Brasil e Gana vai acontecer em Le Havre e Brasil e Tunísia em Paris. Últimos dois jogos do Brasil antes da convocação final para a Copa do Mundo, e a convocação para esses dois amistosos sai nessa sexta-feira. A grande dúvida é, será que o Pedro do Flamengo estará na lista de convocados? Bora contar também que Nenê foi poupado da lista de relacionados para a partida contra o Brusque, ausência importante do meio atacante que fisicamente está esgotado. Raniel, por opção do comando técnico do Vasco, também não está na lista de relacionados. Seguindo com o giro de notícias, Fluminense decidiu afastar John Kennedy, atacante de só 20 anos de idade. Ele está treinando em Xerém, junto com as categorias de base. O motivo do afastamento: indisciplina. Ele tem chegado atrasado e não tem apresentado uma conduta profissional de acordo com o Flu. Quero contar ainda que Diego Tardelli mais uma vez reiterou sua vontade de jogar no Atlético Mineiro. Ele garante que está se mantendo bem fisicamente, que gostaria de voltar em 2023 e aceita jogar de graça. Você, torcedor do Galo, contrataria o Tardelli sem ter de pagar nada de salário? Para fechar o giro de notícias, jogadores do Grêmio descobriram que Roger Machado havia sido demitido e que Renato Gaúcho era o novo técnico pela televisão. Eles estavam concentrados nessa quinta-feira assistindo a TV quando foram notificados a respeito da mudança. A saideira, a Globo anunciou Jojo Todinho. Conhece ela? Ela vai ser uma das atrações da Central da Copa, programa criado para o Mundial da FIFA lá no Catar. Bom, bora falar agora a respeito da janela de transferências na Europa. Você sabe que as principais ligas do futebol europeu já encerraram seu ciclo de contratações e alguns jogadores importantes com bastante nome sobraram. Entre eles o principal, Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira do Real Madrid, 34 anos de idade apenas. Na passagem pelo Real Madrid, 16 anos e 25 títulos super importantes, não conseguiu o clube por lá. A ideia dele era jogar na Liga dos Campeões. O prazo de inscrições também se encerra nesta sexta-feira e automaticamente, ao ficar livre, será que ele cabe no futebol brasileiro? Outro jogador que sobrou, Diego Costa, outro centroavante brasileiro, 33 anos de idade, sem jogar desde janeiro, quando rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro. Teve negociações avançadas com o Raio Vallecano, não houve acordo, segue desempregado morando em Madrid. Juan Mata, meio atacante espanhol, 34 anos de idade, estava no Manchester United, tem ofertas da Arábia Saudita e da Major League Soccer, mas gostaria de continuar no futebol europeu, não foi possível. Para completar, Aurier, lateral direito, 29 anos de idade, da Costa do Marfim, estava no Villarreal, antes passagens por Tottenham e PSG, outro que não conseguiu clube nas principais ligas. Para fechar, Ben Arfa, Nolito, Karius, Checa. O Checa é um português que foi sondado, especulado no Corinthians. Trauco, lembra dele? O Trauco, lateral esquerdo que passou pelo Flamengo? Cid B, entre vários outros jogadores, estão à disposição do mercado desempregados. Agora eles vão ter de recorrer
a ligas de menos importância que seguem com janelas abertas, por exemplo, a Rússia, por exemplo, a Ucrânia, Oriente Médio, futebol na Ásia, enfim. Ou então vão ter de aguardar até a reabertura da janela de inscrições nos principais campeonatos da Europa. Isso só vai acontecer na virada do ano. Bora falar sobre, para seguir no assunto futebol europeu, a UEFA anunciou a punição a 8 clubes europeus, porque num período de 2018 a 2022, esses clubes não cumpriram o fair play financeiro. São 8 times que vão pagar multas, as multas têm um valor fixo e têm um valor total, caso existam comprovações de mais erros. Quem vai pagar a maior multa é o PSG com 10 milhões de euros. Também foram multados a Roma, a Inter de Milão, a Juventus e o Milan, todos italianos. O Besiktas na sexta colocação, quando o assunto é multa, 600 mil euros. O Olympique de Marseille é o sétimo e o Mônaco com a menor das multas, 300 mil euros. E o PSG, que saiu reforçando e contratando vários jogadores, segue sendo punido e multado. Bora falar sobre o Corinthians. Presidente Duílio Monteiro Alves, num evento em comemoração ao aniversário do Corinthians, deu uma série de entrevistas e tocou num ponto importante. Ele assegurou que o Corinthians recebeu quase que diariamente propostas nos últimos dias da janela de inscrições no futebol europeu. A gente sabe, por exemplo, de alguns nomes. O Matheus Vital teve uma oferta do Vitória de Guimarães, Roger Guedes esteve cotado para ir para o Sporting, o Duqueiroz quase foi para o Torino, mas, segundo o Duílio Monteiro Alves, não era hora de fazer negócios. Teve também o Robert Renan, sondado pelo Zenit. Dá uma olhada na frase do presidente do Timão, abre aspas: a gente recusa a proposta praticamente todos os dias, os valores vêm subindo e a gente acredita que esse é o caminho. Um time bem montado, com bom futebol, acaba valorizando mais seus atletas, por isso não vendemos. Temos nossos objetivos e achamos que era importante não perder jogadores nesse momento. Vale lembrar que o Corinthians havia orçado para a temporada de 2022 um valor de 91 milhões de reais. O Timão precisava alcançar isso em vendas para cumprir o seu balanço. O Corinthians, especialmente com as vendas do João Vitor e do GP, do Gabriel Pereira, se aproximou de 110 milhões de reais, meta alcançada. O Corinthians não vê problemas em relação a isso, até por isso pôde se dar o luxo de recusar algumas ofertas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro, que apesar de ter se arrumado com a chegada de Ronaldo Fenômeno, não descarta sofrer punição da FIFA, que nos próximos dias a FIFA deve determinar um pagamento extremamente pesado de uma compra feita e não cumprida do Cruzeiro alguns anos atrás. Eu me refiro a Rodriguinho, que foi comprado do Pirâmides, uma operação de 7 milhões de euros, ou melhor, de 7 milhões de dólares. O Cruzeiro só pagou 1 milhão de dólares, ainda restam 6 milhões de dólares, além do pagamento de multas. Essa sim, uma quantia extremamente alta. Estamos falando de mais de 31 milhões de reais. E o Cruzeiro teme não ter condição financeira de fazer essa quitação. O transfer ban poderia ser, por exemplo, da proibição de inscrição de atletas por um período determinado. O Pedro o Pedro Martins, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, chegou a dar uma declaração sobre o assunto e disse, abre aspas, a gente não tem garantia de que isso não vai acontecer o transfer ban, mas estamos trabalhando para que isso seja equalizado e não interfira na próxima janela de transferências, fecha aspas. A preocupação do Cruzeiro é que a punição chegue e inviabilize a contratação de atletas para um momento decisivo do Cruzeiro, voltando à primeira divisão e precisando mudar um pouco do seu perfil, abrindo mão de atletas da segunda divisão para qualificar seu elenco. A grande questão é que o Ronaldo, ao longo da temporada de 2022, já precisou colocar a mão no bolso e gastar muitos milhões de reais com dívidas na FIFA. A tendência é que isso aconteça de novo para que o Cruzeiro tenha a permissão de contratar atletas. Qual a nota você dá para os primeiros meses da gestão Ronaldo? Usa o espaço para comentários de 0 a 10. Minha nota é 8,5, acho que o trabalho é bem legal. Bora falar agora sobre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, é a 5ª mulher mais rica do Brasil. Quem garante isso é a revista Forbes, acostumadíssima a fazer rankings sobre as pessoas mais ricas do Brasil, do mundo, enfim. A colocação da Leila, esse 5º lugar, se dá porque ela tem 7,2 bilhões de reais de patrimônio, de acordo com a revista. É também a 45ª pessoa dona da maior fortuna no Brasil, incluindo também homens, número bastante significativo. O torcedor do Palmeiras deve estar animado por agora. Os 5 primeiras mulheres mais ricas do Brasil. A primeira colocação é de Vicky Safra, que é viúva do banqueiro Joseph Safra, e ela é dona de
37,5 bilhões de reais. Bastante grana, hein? Segundo lugar de Maria Helena Moraes, filha do empresário José Hermínio de Moraes, 20,6 bilhões de reais de patrimônio. Terceiro lugar para Ana Lúcia de Matos Barreto, que é do Itaú e tem 8 bilhões e 100 milhões de reais. Dulce Pugliese da Mil é a quarta colocada com 7,6 bilhões. Se a Crefisa e a FAM continuarem crescendo, dá para imaginar até a Leila Pereira ultrapassando a Dulce e a Ana Lúcia, alcançando o status de terceira mulher mais rica do país. Leila, que desembolsa cerca de 81 milhões de reais por ano apenas com patrocínios. Você sabe que dependendo dos títulos que o Palmeiras conquistar, esse patrocínio pode chegar até 120 milhões de reais. Aí existem bônus previstos nos contratos de patrocínio que elevam o pagamento. A curiosidade é que ao mesmo tempo em que ela é a patrocinadora principal do clube, é também a presidente. Imaginava eu que a Leila chegaria ao Palmeiras gastando mundos e fundos. Mas a gestão é bem diferente, ela tem muita preocupação com o fluxo de caixa, até por isso os reforços do Palmeiras para a temporada foram bem distantes do perfil imaginado, daqueles atletas de nome, como se cogitou quando o Palmeiras tentou a contratação de Pedro. Falei sobre o Ronaldo, queria que você também desse nota para o primeiro ano da gestão Leila Pereira. Te convenceu? Se a nota pro Ronaldo foi de 8,5, para Leila Pereira eu vou dar nota 6,5. Acho que a avaliação vai poder ser melhor feita com o fim da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Verdão já fora da Copa do Brasil, mas com chances reais de título nas outras duas competições. Bora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Moura e a chance dele jogar no São Paulo. Lucas teve algumas propostas para deixar o Tottenham nessa janela. O Aston Villa da Inglaterra, um time da Itália e um time da Arábia Saudita fizeram propostas oficiais para comprá-lo. Tottenham disse não para as 3 ofertas, mesmo levando em consideração que o Lucas Moura foi para os últimos anos ou para os últimos meses do contrato. O vínculo se encerra na metade do ano que vem. A partir de janeiro, o Lucas já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. Tottenham sabe disso e vai correr esse risco. Lucas, que no início de temporada não tem sido muito bem aproveitado, foram 8 minutos em campo contra o Southampton, mais 4 minutos em campo na rodada seguinte contra o Chelsea e não entrou para jogar contra o Wolverhampton. Informação importante. Nos próximos dias, o Júnior Pedroso, que é seu empresário, vai a Londres para conversar com o Lucas sobre o futuro. Qual será a decisão do meio atacante que tem só 30 anos de idade e ele acaba de completar 30 anos em agosto? Quer voltar ao Brasil no fim do contrato com o Tottenham? O São Paulo vai ser a prioridade. Se ele voltar para o Brasil, não tenho dúvida que vai jogar no São Paulo. A grande questão é se ele não vai tentar adiar essa permanência no futebol europeu antes de retornar para casa. Isso vai ser debatido e discutido nessa reunião com o Júnior Pedroso, que é alguém muito próximo dos dirigentes do São Paulo. A relação do Júnior com o presidente Júlio Casares é ótima. Recentemente, por exemplo, o Júnior comandava a negociação do Antony do Ajax para o Manchester United, que garantiu mais de 100, ou quase 100 milhões de reais ao tricolor. Acho que o torcedor do São Paulo tem motivos para estar otimista, para estar animado, mas a palavra final ainda segue nas mãos do Tottenham e também do Lucas Moura. Antes de junho, quase impossível. Tendência é que ele cumpra esse último ano de contrato e retorne ao futebol brasileiro a partir da metade do ano que vem. Enquanto isso, segue embolsando 2,5 milhões de reais por mês. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra daqui a pouco a partir das 7 da noite no programa do Nicola. Abraço, tchau!